Basta alguém que fale bem, que tenha eloquência, que leia bem, que tenha uma boa oratória. Pronto, é o suficiente para arrebanhar um monte de gente, para ter um monte de seguidor. Hoje aqui o Senhor vai nos chamar a atenção para aquilo que nós devemos dar importância sempre. Saber discernir, meus irmãos, o que é verdadeiro e o que é falso. E o que eu vou dizer aqui hoje não é nada óbvio, não é nada fora da obviedade, não. Coisas que eu vou dizer aqui, a maioria de vocês aqui, talvez a exceção, nunca tenha ouvido. Se você ler o texto, você já pode imaginar o que é que eu vou falar aqui hoje. Qual é a base de sustentação do falso profeta? Aí você aplica para o falso pregador, o falso pastor, o falso líder. Está aqui. E não é nada novo. Então convido você a ler o texto, do verso 5 ao 8. Amém, irmãos? O texto vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor, a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Por isso, vocês terão noites sem visões. Vocês terão trevas sem adivinhações. O sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados, os adivinhos serão humilhados, todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Curva a sua cabeça e vamos orar mais uma vez, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor. Deus Santo, que Tu tenha sido, Senhor, louvado, entronizado em nossos corações, nas nossas orações que fizemos nessa noite, na nossa reverente leitura da Tua palavra, o que os nossos lábios cantaram nessa noite, que de fato tenha partido de corações quebrantados, humildes, arrependidos, homens e mulheres que dependem do Teu perdão, homens e mulheres que reconhecem que são pecadores e necessitam da Tua graça, do Teu favor, para que assim possamos caminhar em obediência à Tua vontade. Ó Deus, mais uma vez te pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas. Não nos deixa viver a incredulidade. Não nos deixa viver alheio, Senhor, acerca daquilo que nós acabamos de ler aqui nessa noite. Que existiu e sempre existirá aqueles que se levantarão, dizendo que falam através de Ti. Aqueles que falam e no decorrer do tempo abandonam, apostatam e começam a falar não mais segundo eu queria a Tua vontade. Nos deixa percebido dessa realidade, Senhor. Não nos deixa cair nessas armadilhas. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua palavra, para discernirmos quando a Tua verdade está sendo falada e quando a Tua verdade está sendo corrompida. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um aqui nessa noite. Renova nossas forças. Alimenta-nos, Senhor, com a Tua palavra. Que a Tua palavra seja a primazia em nossas vidas. Em nome de Jesus, ser mais uma vez, Senhor, na exposição dessa noite. É que eu te peço e te rogo hoje e sempre. Amém. Como é que eu vou dividir o texto aí, meus irmãos? 2 pontos, tá? O verso 5 até o verso 8, até o verso 7, melhor dizendo. Os falsos profetas aqui denunciados. E o verso 8 é o contraste. O profeta verdadeiro, ele fala, no verso 8.
Então, meus irmãos, como eu disse, é uma grande tragédia estar debaixo de governo de homens injustos, corruptos. Mas pior ainda é ser guiado por falsos profetas. O verso 5, o verso 6 e o verso 7 é a denúncia do profeta Miqueias sobre esses profetas. Pela sua denúncia, pelo menos 3 observações aqui, nos faz perceber que esses profetas, na verdade, se tornaram falsos profetas. Se você prestou bem atenção na leitura, o texto vai dizer, logo no comecinho, do verso 5, que esses profetas, Deus diz pela boca de Miqueias, está fazendo o meu povo errar. Na minha versão, andar errante. A palavrinha aí é errante, é a ideia de deixar confuso. É a ideia de estar embriagado. Tente imaginar um bêbado. Um bêbado, ele não tem noção para onde vai. O bêbado anda cambaleando. O que o Senhor está dizendo aqui, na primeira observação, que o ensinamento desses profetas nada mais é do que algo que deixam as pessoas alienadas, sem perspectiva de equilíbrio, pessoas totalmente desequilibradas. E a segunda percepção que o Senhor faz deles, na continuação, é que eles, nesse discurso, da qual eles dizem que é Deus falando, na verdade, o discurso é totalmente recheado de interesse próprio. Olha o que é que o texto diz aqui, ó. Clamam paz quando tem o que mastigar. A ideia de se alimentar do seu prazer. Então, eles falam coisas que deixam as pessoas embriagadas, que as pessoas perdem o sentido real, ou seja, perdem o discernimento. É a figura de um bêbado. Um bêbado, ele perde totalmente o discernimento quando ele está embriagado, né? Ele passa uma avenida sem preocupação nenhuma de ser atropelado. Ele perde a referência do temor e do medo. Ele fica extremamente afoito, não é? Assim são aqueles que são envenenados por aqueles que se levantam e fazem pregações com o intuito de abastecer o seu desejo próprio, a sua vontade. E junto com esse recurso, o texto vai dizer que eles apregoam desgraça, porque guerra é desgraça, guerra é tragédia. Aí o texto continua e diz: mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer, contra aqueles que não aceitam a sua pregação. Então, 3 coisas aí, meus irmãos. Primeira delas, falam falsidades. A segunda delas, falam com interesse próprio. E esse interesse próprio os fazem negar a realidade de pecado na vida dessas pessoas. Ou seja, a pregação desses profetas aqui não era uma pregação de confronto. Não era uma pregação de falar de pecado, de chamar ao arrependimento. Meus irmãos, como isso é atual. De vez em quando eu falo aqui para os irmãos: irmãos, se você entrar dia de domingo para ver o tipo de pregação que você vai encontrar nas redes sociais, você vai contar nos dedos pregações que confrontem as pessoas no seu pecado. A maioria delas são palavras doces, palavras de paz, palavras que colocam essas pessoas no centro. E aquelas que rejeitam esse tipo de palavra são ameaçadas. São ameaçadas com juízo, não pelo seu pecado confessado, mas pela sua fé não exercida. Tipo, se você doar, se você não fizer isso,
Você vai dar legalidade para Satanás tocar na sua saúde, tocar nas suas finanças. Era mais ou menos isso que eles faziam. Associado com um governo corrupto. Era isso que eles diziam. Então, quando eles pregavam paz para aqueles que se submetiam em honrar os seus prazeres, se submeterem aos seus prazeres. E quando isso não acontecia, eles ameaçavam, mostravam a face de um Deus, mas não de Deus, colocavam o demônio em evidência. Você já deve ter visto aí Universal da Vida, Mundial e tantas outras aí, que quando o indivíduo não bate lá aquela meta, quando ele não faz exatamente como lá o apóstolo, o profeta mandou fazer, aí ele vai diz que o reino espiritual do mal está sobre a casa dele, que ele vai ter que fazer um descarrego. É mais ou menos isso aqui, meus irmãos. Não muda nada. E é interessante, meus irmãos, que isso sempre foi uma preocupação no Antigo Testamento. E essa preocupação, ela fazia muito sentido. Se fazia naquela época, hoje mais ainda. Mas naquela época, meus irmãos, eles não tinham o privilégio de ter a revelação que nós temos hoje. Toda a palavra de Deus. Nesse período aqui, está se construindo aquilo que vai se tornar escritura. Mas olhe, sempre foi uma preocupação. Eu quero levar os irmãos para um texto aqui de Deuteronômio. Preocupação de Moisés. Deuteronômio, abre aí. Deuteronômio, capítulo 13. Olha o que é que esse texto vai dizer. Preste bem atenção nesse texto. Moisés, Miqueias e depois Paulo e Pedro vai chamar a atenção com esse mesmo propósito aqui. Preste bem atenção na leitura, meus irmãos. Deuteronômio capítulo 13, do verso 1 ao 5. Preste bem atenção aqui, ó. Se aparecer, Moisés falando, se aparecer no meio de vocês um profeta, um sonhador, e anunciar um sinal, um prodígio, e se acontecer sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz. Sirvam e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da escravidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-lo do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que andassem nele. Assim, eliminarão o mal do meio de vocês. Então, sempre foi uma preocupação. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui, meus irmãos, é que no verso 1, a palavra de Deus está dizendo que esses profetas fizeram sinais e prodígios, ou seja, algo espetaculoso. Eles fizeram. Eles tiveram poder para isso. Eles fizeram, meus irmãos. Então pense aí em um sinal sobrenatural que muitas pessoas desejariam ver hoje. Pense aí num prodígio, algo fantástico que poderia acontecer hoje. O que deixaria você espantado? Eu vou dizer para você, o que muita gente se espantaria é se você estivesse num velório e um defunto e uma pessoa dissesse, levanta e anda, e ele levantasse. E você soubesse que aquele defunto lá passou por autópsia, ou seja, tiraram os órgãos dele, estava cheio de algodão, não tinha sangue nas suas veias, tinha lá aquele outro elemento que eu não me lembro agora e recordo, mas que ele voltou à vida. Isso seria fantástico. Não, irmãos?
Seria para glorificar de pé, não é não? É mais ou menos isso que o Senhor está dizendo aqui, ó. Que eles fizeram. Olha o que o verso 2 diz. E se acontecesse sinal ou prodígio, mas o Senhor faz um link aqui, que é isso que se aplica a todos os tempos. O que é que o texto vai dizer? Se acontecesse sinal ou prodígio, de que ele falou, e ele disser, agora não é fazer nada para as pessoas verem, é falar alguma coisa. Olha aqui o que o texto diz. Vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conhecem. Não deem ouvidos às palavras desse profeta sonhador. Aí na continuação do texto, nós vimos que o Senhor amaldiçoou esses profetas. Mas tudo indica que eles fizeram. E é só você lembrar, quando Moisés foi tirar o povo lá do Egito, as 10 pragas, até uma quantidade X de praga, os feiticeiros lá conseguiram reproduzir. Que se eu e você tivéssemos lá ao vivo, como é que a gente ia discernir quem era que estava fazendo pelo poder de fato de Deus? É só você ler o texto lá, que eles reproduziram igualmente. Chegou uma hora que não conseguiram mais. O que é que eu quero dizer aqui para os irmãos? O Senhor está nos chamando a atenção. Se chamou eles, quanto mais nós que temos a Escritura já fechada. Que a gente dê muito mais atenção por aquilo que a gente já sabe, já ouviu, do que por aquilo que a gente possa ver. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que Satanás, ele se transveste de anjo de luz, de ministro da justiça. Como é que a gente vai saber que aquela ação é uma ação da parte de Deus ou da parte do diabo? Meus irmãos, é dando atenção àquilo que a gente já tem ouvido acerca de Deus. E essa verdade aqui, Lamentações 2,14, Jeremias também entendeu. Lamentações, Jeremias também entendeu ao ponto de dizer isso. Lamentações 2,14. Olha aí, ó. As visões que os seus profetas lhe anunciaram eram falsas e enganosas. Eles não expuseram a maldade do que você fazia para restaurar a sua sorte, mas anunciaram visões falsas que levaram ao cativeiro. Normalmente, esses falsos profetas, eles se isentavam de confronto. Coisa que é muito atual nos nossos dias. Agora, olha o penúltimo livro do Novo Testamento, Judas. Olhe se o que o Judas vai dizer na sua carta não faz referência a esses falsos profetas, interesseiros, desejosos de abarganhar lucro para si próprio. Olha aí, Judas. São textos que dizem a mesma coisa de formas diferentes. Judas, do verso 8. Olha a fraseologia aí, irmãos. Como parece com tudo que a gente leu até agora. Ó. Do mesmo modo, também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade, insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo, o discutia a respeito do corpo de Moisés. Aí ele vai dizer, estes, porém, verso 10, quanto a tudo que não entende, difamam, e quanto a tudo que compreende por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem, ai deles, porque seguem o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância,
caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas da fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. Miqueias está denunciando esses falsos pela uma pregação totalmente desconstituída de confronto. Eles falam por interesse próprio. Essa é a denúncia de Miqueias. E a responsabilidade que Miqueias chama aqui é para que o povo saiba discernir quem são e como são. Por isso, hoje aqui, nesse dia que o Senhor preparou para nós, foi para nos lembrar que nós devemos nos preocupar, meus irmãos, com a verdade. É uma das principais artimanhas de Satanás. Não é à toa que o homem caiu pelo engano, pela malícia, meus irmãos. Qual é o teor da pregação daquela serpente para com Adão e Eva ali? Foi falar o que eles queriam. Eles estavam desejando aquele fruto proibido. Eles estavam desejando pecar. E Satanás foi lá, pegou as palavras do Senhor e distorceu. E o que foi que ele conseguiu? Que Adão e Eva caíssem. Jesus, quando sabe que vai morrer, ele diz: no mundo vocês vão ter aflições, lá em João. Em Mateus, ele vai responder questões, perguntas. Como é que vai ser a vinda? Quando é que vai ser? Como vai se dar? E o Senhor Jesus, quando abre a boca, ele diz: cuidado com os falsos. E muitos cristãos hoje não têm se preocupado com isso. E a Bíblia é tão clara. Eu não estou dizendo nada novo para os irmãos. O que é que está no coração de um falso pastor, de um falso profeta? Ganância, desejo de satisfazer os seus prazeres, a sua vontade. E ele vai fazer de tudo. Ou ele vai cantar canções de ninar para hipnotizar aqueles da qual ele quer atacar, ou ele vai amedrontar, não como a Bíblia chama, com o juízo de Deus, de inferno, não. Preste bem atenção no discurso desses falsos. Eles não falam de inferno, eles falam dos demônios, que vai colocar doença, que vai tocar nas finanças, tudo aquilo que a maioria de nós teme perder. Tudo aquilo do qual nós temos aprendido aqui, que uma vida de piedade é uma vida de contentamento, é uma vida de se sentir suficiente naquilo que o Senhor nos dá. O falso, ele vai dizer exatamente o contrário. Por isso, Miqueias se coloca assim. Assim diz o Senhor a respeito de vocês, né, os profetas. Vocês fazem o meu povo cambalear. Clamam por paz quando vocês têm a satisfação da pregação de vocês sendo resolvida. Mas quando isso não acontece, vocês ameaçam, vocês colocam em pânico. Vocês inventam coisas. E aí o verso 6. Vem a palavra do profeta de um julgamento de Deus. Alguns comentaristas acreditam que esses profetas eram profetas que estudaram na escola de profetas de Elias e Eliseu. Eram profetas que de fato tinham autoridade para falar em nome do Senhor. Eram profetas que de fato tinham sido levantados por Deus. Mas devido à influência da corrupção do mundo, se venderam. Assim como acontece hoje. Muitos dos quais, eu tenho pelo menos 2 aqui na minha mente, de que eu olhava e admirava
como pastores e hoje, para mim, são cabo eleitorais de dirigentes políticos, usam a igreja, né, para arrebanhar pessoas, não com o intuito de pregar o evangelho e levar arrependimento, mas com o intuito igual a esses aqui, de enriquecerem, de comerem o melhor do que essa terra pode proporcionar, mas não pelas mãos de Deus, pelas suas próprias mãos, pelos seus próprios desejos. E se corromperam, assim como esses que tiveram o juízo de Deus. Nós sabemos que o reino do sul e o reino do norte foram levados cativos. Tudo isso aqui que vai ser relatado no verso 6, aconteceu com esses profetas. E eu sei que de alguma medida está acontecendo com muitos pastores. Porque a percepção espiritual, ela é diferente da percepção do mundo. A percepção do mundo vai olhar sempre assim. Muita gente, notoriedade, fama, sucesso é de Deus, está abençoado. Mas não necessariamente essa é a ótica espiritual. É só você lembrar da igreja de Laodiceia. Igreja rica, poderosa, influente. Mas que o texto diz lá, eu estou lá de fora. Essa igreja aí não está comigo. Enquanto a mais pobrezinha é a que sofria mais perseguição. A que era mais atacada. Era menor. Olha o que é que o texto vai dizer para a gente. As consequências sobre aqueles que tornam a verdade de Deus em mentira para o povo de Deus. Olha aí, irmãos. Por isso, por esse motivo. Que motivo? De vocês, profetas, estarem pregando em causa própria. Estarem cruelmente associados com o Estado, que taxa corruptamente, levanta impostos para massacrar o meu povo. E vocês ainda não se dão por satisfeitos. Ainda ameaça no pouco que eles têm para dar tudo para vocês. Eu vou abandonar vocês. Em uma palavra, é o abandono de Deus. Eu não vou mais falar através de vocês. Olha aí, ó. Por isso vocês terão noites sem visões. Vocês terão trevas sem adivinhações. O sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Olha aí, irmãos. Trevas, escuridão. É a ideia de eu não mais me farei presente para vocês. É aquilo que eu tenho falado aqui. Não tem maior desgraça na vida do indivíduo do que ele ser abandonado por Deus. Deus deixar ele ir e viver e fazer o que ele quer, como ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. Não tem coisa pior. O Senhor diz para esses falsos profetas: vocês vão viver em uma escuridão total. E quando vocês menos esperarem, essa honra que vocês tiveram até aqui, vocês não vão ter mais. As profecias que antes vocês falavam através de mim, eu não mais os usarei. Em um breve tempo, todos vocês serão aniquilados. Vocês vão desaparecer, assim como tudo desaparece quando as trevas surgem, quando a escuridão surge. Aqui nós estamos num local, um ambiente todo cheio de luz. E a gente vê tudo. Mas se apagarmos as luzes aqui, é como se não existisse nada. A gente não vê mais nada. É isso que o Senhor está dizendo. E o verso 7, ele corrobora. E diz: os videntes serão envergonhados. E os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre, talvez na sua versão apareça bigode, outros barba. Mas o que o texto quer dizer é o que a minha tradução já faz, ó.
É só isso aqui. Todos eles cobrirão ou colocarão a mão sobre a boca. Ou seja, não vão ter mais o que dizer. Qual era a ferramenta que trazia honra para o profeta? Era a fala. Quando um profeta ia falar, todo mundo parava para ouvir. Está aqui o profeta Miqueias falando. O seu bigode, a sua boca não está sendo impedida. Deus está usando. Mas esses profetas aqui, a palavra, a profecia agora vai chegar um tempo que vocês não vão ter o que dizer. Um comentarista faz algo interessante. Ele estuda essa palavra, que foi traduzida aqui na minha, como sobre a boca, na sua bigode ou barba. Ele estuda e ele diz o seguinte: a expressão, olhe como é interessante, a expressão cobrir o bigode é tanto uma atitude que expressa luto, quanto, aí ele dá lá o texto de Ezequiel 24, 17, que aparece essa mesma palavra traduzida lá. Quanto um requisito exigido dos leprosos. Aparece essa palavra também lá. Levítico 13, 45. É a ideia, no caso de Ezequiel, de que vocês vão, a escuridão, a ideia de luto e morte, vocês vão morrer. O ofício de vocês acabou. O sentido da vida de vocês, que era profetizar, vai acabar. Eu não vou mais usar vocês. Vocês vão deixar de existir. Vivam esse luto, porque isso vai acontecer. A segunda percepção de Levítico é a ideia de que, assim como o indivíduo, quando era diagnosticado como leproso, ele era isolado. Ele não tinha mais a companhia de ninguém. Ele era colocado, excluído. Parece que faz sentido, né? É como se Deus estivesse dizendo: eu vou excluir vocês. Não vou ter mais comunhão com vocês. Vocês vão viver um eterno luto. Morte. É isso que o texto está dizendo. E o que esses indivíduos estavam fazendo, meus irmãos, não é muito diferente dos dias de hoje. Quantas igrejas, meus irmãos, quantos pastores têm usado a palavra de Deus para enriquecer? Quantos pastores têm usado a palavra de Deus para colocar um temor errado? Qual é o temor errado? Nós temos aprendido aqui, é o temor que nos afasta de Deus. É um temor que não nos coloca em submissão, dependência, em reverência ao Senhor. É um temor que não leva ao arrependimento. É um temor de circunstâncias, que é exatamente o que eles diziam aqui. Olha, vai acontecer isso sobre você, sobre você, sobre você. Como acontece hoje. Como eu já disse aqui. Ora, se você não fizer isso, você pode perder a sua empresa. Você pode perder o emprego. É por isso que você está doente. Você está dando legalidade para o inimigo fazer isso. Esses temores. Isso acontece hoje, como aconteceu nesse tempo aqui, meus irmãos. Coloca as pessoas em pânico. Que tem medo de sair de casa, acha que toda hora que sai. E de fato o demônio é o nosso derredor, mas não como eles colocam. Se fosse com ímpio, eu ficava até calado. Mas falando isso com crente, se a Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor, como um leão que ruge, meus irmãos. Então ele quer ser o leão, mas ele não é. Quem é o leão? É o nosso Cristo. Se Satanás está ao nosso derredor, com todas as legiões dos seus demônios, o Senhor está em nós. Não é isso que o Novo Testamento vai dizer? Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então tem muito crente que está sendo ludibriado. E quando eu digo isso, não é crentes que frequentam essa igreja, não. Às vezes o crente frequenta uma igreja até boa, mas ele não escuta a sua pregação do seu pastor. Ele não se atenta, ele não medita só na pregação do seu pastor.
Ele escuta outras coisas, através de uma pregação propriamente dita, através de uma canção, que aflora a necessidade de ter discernimento. Quando ele não tem, provavelmente ele vai viver os mesmos medos e pânicos que muitos têm vivido, quando ele deveria não viver pela verdade que ele tem aprendido, mas que não tem meditado, não tem colocado em prática. Muitas igrejas hoje abarcaram o liberalismo. Já expliquei para os irmãos isso aqui em outros momentos. Vou relembrar. Igrejas que não acreditam mais que a Bíblia é a palavra de Deus, mas sim contém a palavra de Deus. Pastores famosos que dizem que a Bíblia ela precisa ser vista pelo âmbito atual. Certas coisas que a Bíblia condenava no passado, ela não condena mais hoje. Muitas igrejas têm aberto os seus púlpitos, não mais para a pregação do Evangelho, mas palavra de autoajuda, colocando e tornando a igreja como uma empresa. Aí vem essas expressões de bater meta, de conseguir o alvo, né? Instalar os drives. Ouviu essa aí? Irmão, você não está prosperando porque você não instalou o drive. Aí segura essa aí, instala esse drive. Por incrível que pareça, igrejas hoje, agora recente, né? Um ex-candidato aí foi uma igreja. E a igreja lotada. Aí o púlpito. Aí atrás a imagem dele, ó. Ridículo, meus irmãos, isso. Igreja não é para isso. Igreja é para pregar o evangelho. Eu já disse para os irmãos aqui. Nós temos que ter discernimento quem vamos votar, o porquê vamos votar. A gente não pode cair nessa ideia de que o mundo vai ser transformado por ele mesmo. Não. O novo céu e nova terra é Deus que vai resolver, não somos nós. Muitas igrejas abrindo as portas para vereador, para deputado federal, estadual, para candidato ao governo, a prefeito, a presidente, abrindo e usando as escrituras. E a maioria delas, sem exceção, meus irmãos, a maioria delas não confrontam pecado. É um número cada vez maior. Mas a promessa aqui do Senhor, especificamente o verso 6, verso 7, que vão passar tudo. Quando a gente lê, Amós 8 e 11, volta aí, Amós. Amós diz algo interessante. Nós vimos isso quando estávamos expondo Amós. Amós 8 e 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Tem um monte de gente procurando igreja, porque quer ouvir uma palavra de verdade, quer ouvir uma palavra que confronte o seu pecado. Tem um monte. Pastor, se tem um monte, por que não vem para cá? Eu também faço essa pergunta a Deus. É porque Deus não quer. Na hora que Ele quiser, Ele manda tudo ir para cá. Entendeu? Mas tem um monte de gente. E você que veio de outra igreja para cá, você sabe quanto é difícil sair de uma igreja para outra. Você fica naquela. Não, mas pode melhorar. Aí você vai um domingo, aí o pastor prega um negócio assim que você viu que realmente é a Bíblia. Aí você fica com aquela esperança. Não, agora vai. Aí só foi aquela. Aí volta de novo. Volta de novo, volta de novo, volta de novo. E pode prestar atenção, meus irmãos. Está piorando cada vez mais. Deus sempre vai ter os seus remanescentes. E sem arrogância, sem soberba. Acredito que nós somos um desses. Que abrimos a Bíblia e dizemos exatamente o que ela diz.
Não somos uma igreja da prosperidade. Não somos uma igreja triunfalista. Que você vem para cá aprender como lutar com o diabo. Você vem para cá para lutar contra o seu pecado. E só tem um jeito de lutar contra o pecado. É reconhecendo e confessando. E não tem como você fazer isso se você não escuta uma pregação onde de fato coloque você no seu lugar. E diga que você não vale nada. Você só vale alguma coisa por causa da graça do Senhor. Mas isso não dá seguidor. Mas o fato é que o Senhor não chamou nenhum profeta, nenhum pastor para ter seguidores. Chamou profetas e pastores, mestres, para serem fiéis na pregação da sua palavra. E aqueles que não são, o Senhor, como disse para eles, como falou pela boca de Paulo, de Pedro, de Judas e tantos outros mais, o Senhor se afasta. Usando aqui o linguajar do verso 7, todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Você pode ter certeza. Tem muitas igrejas aí que tem um nome de igreja, mas deixou de ser igreja há muito tempo. Aqueles que conhecem a palavra de Deus e meditam nela, percebem isso claramente. Mas a grande maioria não. Por isso que lotam esse tipo de igreja. E para ficar bem evidente que há diferença do falso para o verdadeiro, o verso 8, que é o nosso último ponto aí, é a transição do falso para o verdadeiro. Assim como nós vimos, não foi nada novo que eu disse aqui, eu só lembrei os irmãos quais são as características de um falso profeta. Ele prega pensando em si mesmo, ele não confronta pecado. E aqueles que não se submetem à sua pregação docinha, ele manda uma pregação amarga de guerra, mas não apontando Deus para lhe mandar para o inferno, mas colocando o inferno contra você. E dizendo que o único poder que o inferno tem é de trazer doença para você, tocar nas suas finanças. Eles tiram completamente a ênfase do pecado e do resultado do pecado, a consequência do pecado. E aí Miqueias vai dizer para nós aqui, e que também é óbvio, o que é um falso, ou o que é um verdadeiro profeta, um verdadeiro pastor, um verdadeiro mestre, um verdadeiro evangelista, um verdadeiro pregador. Está aí, irmãos, ó. Um versículo pequenininho, mas que diz tudo. 3 coisas aqui, ó. 3 coisas que ele vai dizer aqui, ó. Vê se tu consegue perceber na leitura. 3 coisas que ele vai dizer que faz um profeta ser identificado como verdadeiro. 3 coisas, ó. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Deu para perceber aí quais são as 3 coisas? Vou dizer para você. A primeira delas aí, ó. Dependência. Dependência de quê? Do Estado, do governo, apoio do governo, dependência da sua própria força? Não. Poder do Espírito do Senhor. Poder do Espírito Santo. Igual Paulo. Quando eu prego vocês, é no poder do Espírito Santo. Não é com palavras bem elaboradas, uma boa oratória. Por mais que isso seja bom. Mas só é bom se for direcionada, se for cheia, como ele diz aqui, ó, do poder do Espírito do Senhor. A dependência do verdadeiro profeta nunca é na sua eloquência, nunca é nos seus parceiros, aqui no caso o governo. A dependência é do poder do Espírito Santo, a dependência. A segunda coisa, ele vai dizer, cheio de justiça. A pregação tem que ser uma pregação verdadeira, porque ela tem que ser justa. E como é uma pregação justa? É dizer quem somos nós e quem é Deus. Aí a pergunta,
A resposta para essas duas perguntas, quais são? Quem somos nós, meus irmãos? Pecadores. Quem é Deus? O soberano Senhor e Salvador. Essa é a justiça que eu vou chamar de conteúdo. O conteúdo de um ministro, seja ele profeta, seja ele pastor, seja ele pregador, seja ele o que for, ele está cheio do poder do Espírito Santo e com o conteúdo na ponta dos lábios da justiça. Ele tem que ser verdadeiro na sua pregação. Ele tem que dizer aquilo que o Senhor Deus disse para ele dizer. Custe o que custar. Pode custar até a sua vida. Como custou a vida de Policarpo, de Esmirna, quando ele foi colocado às feras. Ele diz lá, nesse meu tempo todo de vida, 80 e poucos anos, o Senhor nunca me fez mal. Eu vou negá-lo agora? Eu lembro também de Lutero, na dieta de Worms, quando foi colocado diante dos papas lá, num concílio. E aí tu vai afirmar tudo isso que tu escreveu, que não é por obras que é salvo, que é só por Cristo, por graça. Eu não posso negar, a menos que vocês me convençam do contrário. Então, não retiro uma palavra. E aí raptaram ele, mas senão teriam matado. Mas ele foi até o fim. Ele foi justo. A justiça estava nos lábios dele. Que é exatamente o terceiro ponto. Cheio do Espírito Santo, dependência. O conteúdo, a justiça de Deus. E a terceira, a prática, né? O fim. Pregar esse conteúdo sem ter medo. Porque uma coisa é você saber. Outra coisa é você declarar isso. Aí o texto está dizendo, ó, e usa uma palavra que ela tem um significado muito forte. Essa palavra força aqui, ó. Força para declarar a Jacó a sua transgressão. Perceba que usou poder, não é a mesma coisa de força. Poder é a dependência. Força, meus irmãos, é convicção, é coragem. Entendeu? Coragem. De você ter consciência que a pregação, o conteúdo, a justiça, ela não vai ser bem recebida por todos. Nós vivemos uma cultura ainda hoje que acha que o evangelho, toda vida que ele é pregado, é só para salvar. Não. Eu tenho uma ligeira impressão que dependendo do contexto, dependendo da época, o evangelho é para condenação. Entendeu, irmãos? E eu acho que hoje, o tempo que nós estamos vivendo, o evangelho está mais propício para isso. Não que o Senhor não salve, ele sempre vai salvar. Mas eu acredito que tem épocas que a pregação genuína, a justiça do evangelho, na sua grande maioria, é para trazer condenação. Entendeu, irmãos? E para isso precisa coragem. A palavra aqui é a ideia de coragem. A ideia de o indivíduo ir para a guerra sem medo. Entendeu? Ou seja, um ministro do Senhor é capacitado para ser corajoso. Não retrocede. E assim se aplica a todo cristão. Ele vai ter consciência. E nós deveríamos nunca esquecer disso, porque o evangelho está recheado dessa verdade. O Senhor dizer, não vai ser fácil. Jesus começou a fazer milagres, muitas coisas maravilhosas. E chegou uma hora que Jesus olhou para as pessoas e disse, não vou fazer mais. Jesus mostrou toda a sua coragem. Não vou fazer mais. Não faz mais alguma coisa em sinal. Não dou mais. Eu vim pregar foi arrependimento. Ah, não, mas Jesus é Deus, né? Quem é que vai competir com Jesus? Ah, então lembra de João Batista. João Batista ia pregar no deserto. Não distribuía folheto. Meloso. Vem para Jesus que a tua vida vai mudar. Não, ele ia para o deserto. Se vestia esquisito, comia esquisito. E quando as pessoas iam lá,
Estava lá ele cheio do Espírito Santo, cheio de justiça na boca, ao ponto de dizer, raças de víbora. Ó, o machado está posto à raiz. Ao ponto de dizer para o Estado, está errado, tu está adulterando. Está errado. Está com uma mulher que não é tua. Está errado. O homem perdeu a cabeça. O homem perdeu a cabeça, mas não perdeu a honra diante de Deus. Dependia do Espírito Santo, sabia o conteúdo, a justiça que ele tinha que falar, e era corajoso. Corajoso, meus irmãos, para fazer. Esse é o verdadeiro profeta. Miqueias era cheio do poder do Espírito Santo, do contrário dos falsos profetas. Seu ministério era marcado pela coragem moral, confrontando o pecado sem temer retaliações. Está aí, ó. Para declarar a Jacó a sua transgressão, coisa que os falsos não faz. Eu já citei aqui uma irmã que era da igreja, que foi visitar outra igreja e achou estranho que na pregação não se falou em pecado. E ela perguntou à colega que a convidou, porque eu não vi falar em pecado, é só bênção. Ela disse, não, porque o pastor disse que se falar em pecado, espanta as pessoas. As pessoas não querem vir à igreja. Mas o que é que as pessoas mais fazem, meus irmãos? É pecar. Quem aqui não pecou? Levante a mão. Todos nós pecamos. Quanto mais o ímpio. Então, quando o ímpio vier aqui, que Deus me guarde sempre, que eu seja cheio do Espírito Santo, que eu fale a justiça da palavra de Deus e que eu não tenha medo de confrontar pecado, mesmo que eu corra o risco de morte ou de um esvaziamento. Mas está aqui o verso 8. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, cheio de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Reino do sul, reino do norte. Miqueias, um cara comum, mas que Deus o levantou para falar ao mundo caído, para falar ao seu povo que estava se deixando corromper, estava sem discernimento para compreender. E aqui vem uma palavra para vocês, especificamente. Se você está numa igreja que você reconhece que aqueles que estão diante dela, pastor e todos os demais que têm a oportunidade de pregar, são homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que falam da justiça com força, com coragem, com vigor, levante as mãos para o céu e agradeça. E ore, interceda, para que continuemos assim. Porque se for da vontade de Deus, mais cedo ou mais tarde, aquelas igrejas onde o Senhor tem fechado, tem se distanciado, tem colocado trevas, o Senhor vai trazer para cá pessoas para que, junto conosco, venhamos crescer na dependência do Espírito do Senhor, na justiça do Senhor e na força e na coragem que Ele nos dá para confrontar quantas vezes forem necessárias os pecados daqueles que estão à nossa volta. Pecados que a gente sabe o nome: adultério, homossexualismo, roubo, depravação de todos os tipos, mentira e por aí vai. Como é que eu termino aqui, irmãos? Já apliquei tantas coisas. Eu vou citar aqui uma fala do Spurgeon. Quando eu comecei aqui o sermão, eu disse, irmãos, é destruidor você estar sendo liderado por um governo corrupto. Mas pior ainda é quando você está ouvindo um falso profeta. Baseado nisso,
Tem uma frase do Charles Spurgeon que ele diz assim: um ministro infiel é o maior instrumento de Satanás dentro da igreja. Um ministro infiel. Aí, quando eu cito isso, eu penso no contraponto. E eu concordo com Spurgeon. Um ministro infiel, ou seja, um falso pastor, um falso profeta, um falso mestre, um falso pregador, é o maior instrumento de Satanás dentro de uma igreja. Mas, em contrapartida, o fiel é o melhor instrumento, mais poderoso de Deus para a vida do seu povo. Isso quer dizer que o seu povo não vai errar o caminho. Isso quer dizer que o povo de Deus não vai andar que nem um bêbado, perdendo a noção do que está acontecendo. Isso quer dizer que o povo dele vai ser um povo que sabe discernir a verdade da mentira, o falso do verdadeiro. Esse é o meu maior desejo aqui com os irmãos. Quando escutarem uma música, quando escutarem um pastor, quando lerem um texto, consiga por si só perceber que aquilo não é a verdade de Deus, por tudo aquilo que tem aprendido e tem meditado. 3 coisas aqui para terminar. Isso exige de mim e de você comprometimento com a verdade da palavra de Deus. Simples. É olhar para o texto, como nós olhamos agora, versos 5, 6, 7 e 8. Tudo que eu disse aqui está no texto? Tudo que eu apliquei, advém do texto? É responsabilidade sua observar isso. E ao olhar para isso, buscar crescer nessa santidade, nessa devoção, nessa piedade de reconhecer o Espírito de Deus agindo, a justiça sendo pregada, uma justiça pregada confrontando a minha e a sua vontade. E por fim, que isso gere no meu e no seu coração, mesmo tendo consciência que o discurso justo da palavra de Deus é difícil de se ouvir, que nós tenhamos coragem para continuar fazendo aquilo que tem que ser feito, mesmo que muitas das vezes as consequências não sejam prazerosas, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a crescer na graça e no conhecimento da verdade da sua palavra, para que saibamos discernir a verdade da mentira, o falso, o verdadeiro do falso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite.